Segunda tentativa. Vou aguardar a Cláudia entrar aqui para adicioná-la. Boa noite, pessoal. A professora Cláudia está acessando aqui. Nós já vamos iniciar. Estamos apenas ajustando a conexão. Pronto. Oi, agora sim. Olá, finalmente consegui, hein? Boa noite. Boa noite, Paulo. E a todos, né? Sim, agora já estamos. Vamos aguardar até as 18h30 para a gente Sim. começar, né? O da live mesmo. E, enfim, é isso. O nosso segundo Geo Café da Geomática. Boa. O nome ali ainda em atualizações, né, Cláudia? Sim, com certeza. Vamos tentar ir inovando aí, né? O pessoal parece que comentou que a gente tá fazendo um café no horário do jantar, né? Uma coisa assim. Isso, mas vamos lá, vamos tomar café hoje. Enfim, mas o nome que foi sugerido, não sei se se lembra, é Geomática em Prosa, né? Sim. Talvez até remeta mais à área, seja interessante também. Ah, eu acho que é talvez uma mudança bem boa essa geomática em prosa. A gente vai ter uma coisa mais descontraída. Não fica o geocafé, né? Que não esclarece bem que é geomática, né? De Sim, repente vai ser uma boa mudança, também acho. né? Mas vamos nós, eu sou novata nessa coisa, hein, Paulo? Então, sabe como é, né? Eu sou da Olha, geração toda vez média. que Então, eu esse faço negócio algo de assim ao Instagram vivo, não era nem essa comigo. experiência Agora que eu tô aprendendo a usar Instagram, hein? Olha lá. vai ser Então, bastante. tudo certo. Eu vou verificar aqui se eu consigo ir vendo os comentários. Sim, dá uma olhada onde você vai. Que para mim só aparece quem está Estamos ao entrando. vivo. Ah, aqui, achei os comentários. Boa noite da Juliane. Dani Arana acenou. É isso aí. Ah, sou novata mesmo, Luiz Bozola. Sou mesmo, porque ó, nunca usei Instagram na vida. Tô aprendendo. Vamos ver se eu não faço um papelão ainda. É... E, pessoal, só lembrando aí, não, interajam com a gente, façam perguntas. Quem já está entrando aí pode estar acompanhando de forma que a gente vai estar discutindo, conversando os assuntos. A ideia é que isso seja de fato algo informal, com que, diferente de uma palestra ou algo assim, nós vamos tentar transmitir o conhecimento aqui de uma forma dialogada, né? De uma forma mais sutil aí, mais leve, e a ideia é que seja descontraída, só aumentar o conhecimento sobre o tema, divulgar a área, né, mostrar um pouco mais do que é a geomática, a amplitude de tudo isso que a gente faz. A Érica, o Alan. O É, Alan eu sou bem recorda essa live, né? O Alan já está aí na pós-graduação, certo? Maria Cecília, Maria Cecília. Silvana. O pessoal está prestigiando, isso é muito bom, né? Sim, com certeza. Jane, oi, Regi. Vamos lá, vamos fazer bonito, né? Na hora do curso nós temos que caprichar, né? Ó, tem um Lucas, Krieger ali, ó. Deve ser seu parente, Cláudio. quem? É um Krieger ali. Tem um Ser... Krieger? Acho que é o seu irmão, né? Ah, pode ser meu irmão, mandei para ele ver, para ver se eu não ia fazer fiasco, né? É, o Krieger eu não vi ali. É, você tem que mandar, sim, né? É isso aí. Bom, vamos começar então aí, 18h30. O assunto da nossa live é navegação por GPS em smartphones e automóveis. São dois assuntos meio que andam juntos, nem tanto, mas tem uma zona de interseção bem interessante, então nós vamos estar comentando meio que em paralelo.
Primeiramente, é sempre bom lembrar o histórico, né, professora Cláudia? É sempre legal a gente Verdade. deixar claro aí o que que é a navegação, né? Que é o que que é essa navegação, o que que é esse posicionamento por GNSS, por GPS. A gente colocou GPS justamente porque o termo GNSS não é tão comum. Essa apresentação é bem para pessoas que às vezes também não conhecem, né, a área, então o GPS é mais intuitivo. Mas acho que vale aí lembrar, então, vamos começar falando um pouquinho da navegação, né? O que que seria navegar, né? Então, seria a ação, o efeito que eu tenho de sair de um ponto e chegar em outro ponto. Então, eu posso ter isso já determinado, uma certa rota. Concorda aí, né? E aí, a rota, na verdade, eu vou determinar sobre a superfície terrestre. Então, eu vou poder determinar uma rota, os pontos, né? Vou poder conectar. E não sei se você sabe aí, a gente fala sempre dessa navegação, né, Paulo? Mas quando começou isso, né? O que o primeiro objeto usado, vamos dizer assim, que remota a história sobre navegação? Aí o odômetro, lembra do que é o odômetro, Paulo? Sim, mais ou menos assim tem uma, mas como a gente não acaba não vendo mais tanto a, É que eu sou mais antiga, mas é né? Então diante de Cristo, o negócio é antigo, né? É bem, eu tenho que falar de coisa antiga, porque afinal eu sou antiga. mas Então, tá ali. o odômetro aí, a história coloca que mais ou menos 60 antes de Cristo ele foi usado já. Eles usavam na roda dos veículos para medir distância, e aí com isso eles conseguiam ter uma ideia da distância entre dois pontos da rota que eles descreviam. Depois disso, aí também evolui para ir mais ou menos 1.200 depois de Cristo, onde entra a questão da bússola magnética, né? E é Já uma é uma invenção chinesa, né? Aí você já está mais perto, né, da bússola magnética, que até hoje muita gente seguia, navega pela própria bússola, né? Depois disso, surge o giroscópio, que foi já uma ferramenta mais utilizada, né, mais empregada na questão, principalmente na navegação marítima, né, usavam bastante o giroscópio. E o que me chamou a atenção também, fazendo esse retorno aí da história, é que os mapas rodoviários surgem em 1895. Achei muito interessante, porque você, na verdade, essa introdução do mapa é que vai auxiliar hoje, né? Não, claro que é o mapa que a gente tinha lá de trás, mas a gente precisa do mapa para navegar, né? Então, a gente vai ter que navegar com GPS associado a algum mapa, alguma fonte de informação. E depois, só mais tarde, é que vem aí a questão dos dispositivos, já eles chamam de dispositivos mecânicos, né? Então, eles introduziram, por exemplo, o odômetro com mapa, né? Com um mapa traçado, então mapas de rotas. E isso vem aí por 1900 e alguma coisa, né? E quando que de fato explode tudo isso, né, Paulo? Na Segunda Guerra Guerra Mundial, né? Mundial. Sim, Isso. as guerras sempre alavancam a tecnologia, né? E a Segunda Guerra Mundial trouxe consigo muitos malefícios, mas devido à concorrência entre as nações, muita evolução tecnológica. Sim, e aí veio a evolução do que? Veio a parte da eletrônica, né? Então surge aqueles métodos que também não sei se você talvez está tão familiarizado, mas é uma coisa que tinha mais na navegação marítima, até, que eram os métodos que usavam sinais de rádios, mas por hipérboles. Então aí surge Deca, Loran, Ômega, Ômega. isso, que eles, na verdade, permitiam você se posicionar, mas com erros de 100 metros, 1.000 metros. Então, você conseguia navegar com um erro maior associado. Né? E também, depois disso, aí lembra do Sputnik 1 aí, Paulo? Sim, claro, nossa. Primeiro Os satélite. russos saíram na frente, né? O primeiro E satélite. sempre é. O russo e o americano estão ali, um do lado do outro, mas quem realmente lançou primeiro foi os russos, né? E aí, a partir daí que passa essa concepção de eu poder usar o sinal que veio de um satélite, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu mais ou menos em 57, por aí, né? O ano, 1957. E aí, depois disso, começa a ter um desenvolvimento maior e surge o sistema que você, não sei se ouviu falar, mas eu tive a chance, não trabalhei com ele, tá? Não estou tão Trans, velhinho. Mas, isso, trânsito. E pelo menos eu vi a antena. A antena e o equipamento em si era muito robusto, né? Então, esse trânsito, ele surge em 64 e é uma possibilidade. cortou aqui a conexão, não sei se minha ou da Cláudia. Vamos ver.
Pessoal, acho que cortou a conexão da professora Cláudia, vou adicioná-la novamente. A gente estava falando do Transit aqui, né, que foi ali um precursor, vamos dizer, de certa forma, do GPS, um primeiro sistema de navegação já utilizado aí para posicionamento e navegação. A Maria Cecília deixou aqui uma pergunta bem interessante, né? O que mudou na tecnologia GPS para a navegação na última década? Cláudia, cortou. Ok. É, Perdão, a novata aqui esqueceu de olhar a bateria do celular. acontece. Acontece com o GPS também, né, Cláudia? Isso, Bateria, também, também. Então, tem aí surgem os outros, né? Isso, não sei se você falou um pouquinho dos outros GNSS que surgem, dos sistemas. Então, daí eu comentei que daí o Transit foi um grande precursor para o GPS, que, enfim, será um GNSS no futuro, a gente vai estabelecer esse nome, né? Mas, na sequência do GPS, os russos também criam deles, que é o GLONASS, o Galileu, mais recentemente, que é o europeu. Uma grande vantagem em relação ao Galileu para os demais, né, Cláudia, é que ele tem ali um lado civil mais forte, tem um certo Sim. controle civil, ele vai estar vendendo serviços com integridade, né, com confiabilidade, todos esses parâmetros que a gente costuma utilizar no GNSS. Só lembrar que o GPS só foi pensar nisso, em abrir um pouco para a comunidade civil, na hora que entrou Galileu, né? Sim, Então, sim. hoje ele tem um pouco mais aberto do que era antes, que era só militar, hoje ele é um pouco mais aberto para civil, né? E o que vale aí também comentar, eu acho, como a gente fez a live só chamando para o GPS, né? É dizer que o GPS realmente ele surge aí, mas no início ele não era essa maravilha que, vamos dizer, hoje você tem no Ah, não, posicionamento. nossa, nem de longe. Então, os americanos fizeram o sistema e eles por si acharam que era um sistema muito bom para a comunidade. Então, o que eles fizeram? Ah, não, então vamos introduzir uma técnica de segurança chamada disponibilidade seletiva, né? E É. aí os erros do usuário como nós era 100 metros a 150 metros, né? Entre bidimensional e tridimensional. E aí você tinha um erro maior, mas que, na verdade, ajudava muito. Se eu pensasse dos sistemas antigos, né, eu estaria numa coisa mais moderna, tendo um erro de 100 metros planimetricamente. Né? E isso ocorre até o ano 2000, né? Quando chega mais ou menos em maio de 2000, o presidente Bill Clinton, frente à entrada exatamente do Galileu, decide retirar essa disponibilidade seletiva e daí as pessoas passaram a ter um posicionamento aí melhor, né? Ou seja, eu tenho um posicionamento bidimensional menor que 12 metros e tridimensional de 22, também em 95% dos casos. Então, essa E, evolução aí também é interessante. com certeza, a Maria Cecília estava perguntando ainda há pouco qual foram os maiores avanços na última década, a gente vai aos poucos entrar lá. O primeiro celular capaz de fazer posicionamento por GPS foi ali em 99, de uma empresa na Europa, e só estava disponível na Europa, e ele viu essa transição do que a Cláudia acabou de mencionar para nós, que é a questão da disponibilidade seletiva. Esse dispositivo móvel começou lá com uma qualidade de 20 metros e depois ele cai, ele acaba melhorando, né, devido à remoção da disponibilidade seletiva ali a partir do ano 2000. E eu acho que para eles era interessante, independente, porque era um método mais rápido, mais eficiente que eu tinha em relação aos métodos clássicos, né, que a gente tinha proposicionamento. E aí eu acho que aí nessa questão dos carros que a gente também falou, né, o que a gente vê também é uma evolução grande, porque os carros mesmo passam a ter GPS só em 1994. Né? Então, é quando você tem um GPS on board. Antes disso, que é os carros da Nissan, da Honda, da Toyota, eles trabalham muito com odômetro, bússola, né? Sistemas autônomos. Até é interessante que da Toyota, em 87, eles usam os mapas digitais gravados em CD-ROM. Então, imagine como era complexo isso, né? Não, imagina para nós hoje, né, tá colocando um CD-ROM ali no carro para ter a sua base cartográfica, é surreal. Para a gente E já. esse é um dos problemas que
tem, né? Então, tanto que em 94 ele passa a existir já na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil não tinha ainda, né? Por quê? Porque a gente não tinha base cartográfica de qualidade, né? Sim, Então, sim. essa questão toda está dependendo aí das melhorias, tanto da base cartográfica quanto do computador on-board, né? Então, essa parte aí evoluiu. Mas Bom, mesmo depois assim, para a acho época que. era um grande avanço, não é? Hã? Desculpe, Cláudio. Mesmo assim, para a época era um grande avanço, não era assim? Se a gente Sim, parar para pensar, 94 era. Nossa, eu me lembro, estava em 94, estava na Alemanha, me lembro que eu gravava dados em disquete, em CD era o máximo, né? Então você tem um avanço grande em poder usar um sistema desses a bordo de um veículo, né? Então você usa esses guide star, que eles chamam, os guias, né, para se direcionar, mas é um avanço grande, né, do que eu teria. A única coisa que ele não é que ele não funcionava, o que acontecia às vezes é que a base não atendia a qualidade do que eu queria me posicionar, e né? em termos econômicos, assim, qual que seria o ganho que você diria para o GPS na sociedade? Assim, qual que é o movimento financeiro do GPS na economia? Na economia. Você fala desse período aí? É, desse período que a gente tem, exatamente aí, o que movimentou nesse período, até mais ou menos agora, assim, o que a gente teria? Uhum. Então, eu acho assim, pelo até algumas coisas que eu li, etc., você teve aí bilhões de dólares, né? Se não me engano, o autor fala em mais de 200 bilhões de dólares. Foi o que trouxe de benefício econômico o GPS para o setor privado. É algo que não dá para E o imaginar, que assim. você acha que aconteceria se perdesse o sinal, Paulo? Aí Interrompeu. o prejuízo seria bem grande. A gente com certeza aí tem uma cifra associada a isso, né? É, com relação, só nos Estados Unidos o prejuízo seria de 2,9 bilhões por um mês. E Agora, nenhum. se a gente, se a gente transportar isso para outras localidades, você vai ter um valor associado diferente. Foi uma dessas coisas que motivou a Europa a desenvolver o próprio sistema dela e outros países também a desenvolver os sistemas deles, né? Uhum. Enfim, isso tudo isso a gente está dizendo para chegar lá no impacto do smartphone para a sociedade atual e depois a gente vai estar discutindo um pouco mais, né, Cláudio, os detalhes da precisão e acurácia desse Sim, acho aparelho. até que pode entrar aí no smartphone. Também acho. Vamos falar um pouco mais do smartphone. A gente falou já quando que surgiu o primeiro, né? Uhum. É importante, é só ressaltar antes que, para falar em precisão, para falar nos ganhos com o smartphone, ele está sujeito a todas as fontes de erro que o GNSS, que é o Global Navigation Satellite System, que é o sistema que engloba todas as constelações de satélites que existem hoje, né? Uma delas é o GPS, que a gente escolheu enfocar nessa apresentação, e tem as outras que a Cláudia já mencionou. Então, nós temos aí que o GNSS, no smartphone, ele vai estar sujeito aos erros devido à propagação do sinal dos satélites dessas constelações na atmosfera. Você vai ter erros de hardware. O sinal, quando ele sai do satélite, ele chega no receptor, ele vai estar atravessando ali o hardware, ele vai ter um atraso, ele vai ter uma variação no centro de fase, né, que é um sinal, ele tem uma fase, ele vai ter uma variação no centro de fase na antena, que é inclusive uma das grandes dificuldades que a gente tem de corrigir esse erro. O fabricante do celular muitas vezes nem divulga onde é que está, né, localizada ali essa antena no próprio aparelho. Você Essa tem. informação a gente tentou até ter essa informação com alguns experimentos, né? E é muito difícil você obter, nem o próprio fabricante informa o local certo da posição da antena. Então, esse é um dos fatores. Outra coisa que eu acho que o smartphone também tem mais do que os sensores normais de INSS são os ruídos, né? Que você vai ter mais interferência. Até uma coisa de comentar interessante de uma pesquisa lá do nosso aluno, né? Para falar a verdade, do Alan, né? Ele mostrou exatamente a vibração do celular, se você deixa no modo toque ou na de vibração. Então, vai existir algumas outras interferências que não existem no receptor em si, né? Porque já está mais preparado para essa questão do ruído, né? Porque é algo multifuncional, né? O Sim, celular, o smartphone, ele concentra muitas funcionalidades, então essas funcionalidades muitas vezes degradam uma ou outra característica. Um outro ponto interessante nesse quesito é que muitas vezes o próprio smartphone ele desliga o GNSS para economizar bateria durante a sua posição, né? sim, bem lembrado. E o Ele, aquecimento dele é outro problema. exato, então tudo isso aí vai prejudicar, porque ele reinicia o rastreio, ele reinicia o cálculo da posição, então é uma série de coisas que nós, quando estamos realmente interessados na navegação
pura, nós não fazemos de modo algum porque é muito prejudicial e ele faz porque ele tem que preservar a sua funcionalidade básica, né? Ah, legal aí o comentário do Rogério, ó, que está falando que o Android agora em julho já está com informações sobre o centro de fase adicionais. Legal, uma boa informação Ah, aí. é interessante mesmo, Rogério. O Rogério lá da Unesp, fazendo pesquisa a fundo com isso, realmente Legal. Muito interessante. Bom saber, Rogério. Isso aí é uma novidade no assunto. Com o GPS Garmin antigos era possível fazer pós-processamento dos dados. Já li alguns trabalhos sobre isso e achei Sim, interessante. era. Eu cheguei a fazer, mas não era com ele. Na verdade, você tinha que usar um computador e um software especial para captar dados dele e poder processar. Mas aí entra a questão que eu falei, como ele não era adaptado para isso, o ruído do sinal era maior. Então, realmente era possível fazer, né? Mas acho que vale a pena aí a gente comentar, que já estão entrando perguntas, né? Se já recebe L1, L2, então vamos lá. Exato. A segunda pergunta aqui na ordem é sobre o GPS. Já vem, não entendi se foi uma pergunta, acredito que sim, da Scarlett XYZ. É, isso mesmo, foi a pergunta. E então, né, o que os GPS novos já têm essa possibilidade, né, de você fazer pós-processamento? A resposta é sim. A gente já consegue fazer pós-processamento com dados GNSS coletados em celulares. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso daqui Acho a que vai pouco. para sim. Quando começou a você poder coletar os dados? Em 2016, né? Então, em 2016 foi que surgiu aplicativos para smartphones que possibilitam vocês armazenarem os dados brutos. GeoPlus Aí Plus foi... 2017, Oi? GeoPlus Plus 2017. Mas a GeoPlus já é um outro aplicativo que ele permite já você também pegar o dado bruto e transformar em Hynix. Ah, Então, legal. lembra, para quem É você manipular o formato também. pôr num formato universal, né? Numa linguagem universal, né? O de 2016, quem fez foi a Google. Então, a Google também desenvolveu um aplicativo que permite você visualizar os dados, né? Eu posso visualizar os dados, eu posso analisar esses dados e depois, claro, vai poder processar. Eles fazem um É aplicativo. aquele que faz o filtro também, Cláudia, ou não? Como? Esse do Google que você mencionou é aquele que também é capaz de fazer os filtros, diferentes Isso, níveis de eles filtro. estão fazendo versões novas, adaptando os filtros, né, para que você possa chegar, por exemplo, numa solução onde internamente nesse próprio software você melhora a solução. Então, eu uso mínimos quadrados, eu uso filtragem para chegar num resultado melhor. Então, ele Mínimos tem quadrados. Você três falou algo níveis aí. diferentes, né? Desculpe, Cláudio, os mínimos quadrados. Você citou os mínimos quadrados, é algo que, assim, muitas vezes pode soar, né, para quem não é da Ah, área, isso, bem distante, mas é o ajustamento que a gente faz. O isso, GNSS tem muito uma bem. característica bem legal que é de ter uma redundância de dados para calcular a mesma posição se o receptor principalmente está, né, parado ali, está Ele estático. está até nas novas o tal do filtro de Kalman, né? Que também muita gente não vai saber o que é, mas é um filtro, uma forma de filtrar os dados e ter um resultado melhor, né? Sim, Então, exatamente. essas inovações estão vindo aí, essas da próprio software da Google, ele já veio já em novas versões, até o próprio Alan já trabalhou bastante com isso, para ver exatamente que você consegue chegar numa solução mais próxima, né? E aí, Olha, acho que falar também um pouquinho, que a gente não comentou, é que, então, a partir de 2016 eu consigo ter dado bruto, né? E aí nem todos os smartphones vão ter sim, todas as informações. Daí vale aí falar, acho que do Xiaomi. Deixo para você, Paulo. sim, que inclusive responderia ali a pergunta do Júlio, que pergunta se a gente já tem lá iPhone com L1, L2. Não tem L1, L2, né? Mas ali você tem o Xiaomi, que desde 2018 traz L5, né, Cláudia? L1 e L5. É. E isso aí, O Xiaomi traz, além da L1, L5, traz dados também. É possível você trabalhar com o Beidou, com o Galileu. Você tem, multi-GNSS, então, simultaneamente. Não é só GNSS, pessoal. Você já então, tem entra essas num nível. versões mais novas, né? Sim, exatamente. Então, Eles pensa, você falam. tem. Oi, diga. Desculpa, Cláudia. Não, eu também. Só para A concluir esse raciocínio, você pergunta. tem agora um receptor no seu celular que recebe duas frequências e que se conecta a diferentes sistemas. Então, o número de dados aumenta muito, né, Cláudia? Você vai ter um número de satélites visíveis muito grande. Existe É, estimativa para esse número de satélites?
para estimativas, veja, em 2017, mais ou menos, saiu aí uma pesquisa que mostrava que você poderia chegar, teria a possibilidade de rastrear 100 satélites, né? Simultaneamente é muita E coisa. acontece que você também tem que lembrar que 100 é o número total de satélites, que eu talvez vou ter Ah, isso sim, você não vai 50% ter ali a acima do visibilidade. horizonte, 50%. Então, Você talvez ele tem tenha 100 satélites disponíveis, que não não seriam ali pegar tanto simultâneos. em função da posição, né? Em função da posição que eu estou na superfície da Terra. Mas eu tenho aí, para quem só pensava em 24 satélites, ou seja, 12 acima do horizonte, eu vou ter um horizonte bem maior de número de satélites. Qual a vantagem aí de eu estar com mais satélites e múltiplas constelações, Paulo? Vai melhorar muito a geometria. Você vai se desviar um pouco ali do multicaminho, né, que é o efeito de sinais refletidos. Posicionamento em região urbana tem o que a gente chama de cânion urbano, né? O cânion urbano, ele é um efeito devido aos prédios que vai alterar ali a configuração da paisagem, deixar um desfiladeiro que obstrui muito sinal. Se você tem mais satélites visíveis, você tem mais chance de ter um satélite que não tem sinal obstruído. Então, melhore muito a navegação. Eu acho que aí já tem resultados também, né, de precisão hoje com esses smartphones, né? Então, não sei se você quer abordar isso, falar um pouquinho dessa precisão que está Sim, com tendo. certeza, é interessante. Primeira pergunta é qual a precisão padrão, né? O que eu tenho quando eu ligo meu GPS e faço ali um posicionamento padrão estático com ele? Esse valor, né? O que eu posso esperar dele, professora Cláudia? Então, o que também os testes estão mostrando é que você vai ter precisões 2 a 3 metros, né? Mas Exato. isso para uma situação ideal, né? O que é situação ideal, né? É aquela que eu não tenho muitos objetos para provocar multicaminho, eu estou num lugar aberto, então seria uma situação bem ideal. Se eu estiver numa região com mais obstruções, né? Aí eu posso pensar aí em torno de 10 metros ou menos que isso. Então, eu estaria ganhando um pouquinho em relação àquilo que foi preconizado lá atrás por Dives 2000, que era menor que 12 metros. Então, nós estamos pensando aí menor que 10 metros, né? Exatamente. Então, Então, nós já temos um ganho, né? esse valor de 10 metros, né? A gente tem que. Ele é o melhor que eu posso ter numa situação de multicaminho. Mas Sim, ele pode ser muitas vezes pior, né? Tanto é que às pode. vezes o GPS conduz pessoas a direções, né, em carros e smartphone, a direções erradas. Esse é um problema que não vem só do próprio GPS, pode vir também da base cartográfica, que é um Sim. outro ponto delicado, né? Você tem ali E é da potência de você calcular e ter todas essas informações juntas, né? da máquina em si, da Isso, máquina para calcular a posição em tempo real, às claro. vezes há um delay ali, para quem está navegando na velocidade de um carro, isso pode ser bem dramático ali em determinada curva. Né? Enfim, tem É. uma série de questões que vão evoluindo com o tempo e com as observáveis que vão aumentando. Vale também a pena a gente comentar a questão de se eu pego esse dado bruto e processo esse dado bruto, né, com alguma base conhecida, quer dizer, eu estou fazendo um processamento ativo, né? Então veja que resultados já mostraram que na questão do posicionamento relativo estático, eu vou ficar parada coletando dados para depois processar, eu consigo já obter aí 10 centímetros, né? Só que lembrando também que isso são para linhas de base curtas, né? Não dá para você pensar 10 centímetros em 500 quilômetros, né? Linha de base, para quem não sabe, é a diferença entre esse receptor, que é a base, né, e o receptor, que é o usuário. E aí, para o RTK, como é que está a situação, Então, Paulo? já existem testes para RTK, para posicionamento em tempo real, que seria esse relativo, mas não pós-processado, né, em tempo real, e você teria ali valores da ordem de 60 centímetros em tempo real no RTK, nesses primeiros testes. Agora, enfim, com a completude da constelação do Galileu, isso pode ficar ainda melhor. Então tudo aí vai depender um pouco, quer dizer, a precisão que eu chego ao que eu tenho, né? Vejam que também dentro dessa concepção também tem usar GNSS, né? Quer dizer, eu tenho a possibilidade de usar não só a informação vinda do GNSS, mas eu estar usando uma rede de informações de Exato. comunicação, por exemplo. Então, usando essas comunicações, o que eu tenho de benefício? Eu tenho de benefício que eu vou conseguir uma localização mais rápida, né? Sim, Baseado na rede. Se vocês olharem os smartphones, alguns permitem você selecionar isso. Então, seria uma partida a partir da rede que eu tenho, né, de posicionamento de telefonia, e a partir disso eu entro com o dado GPS. Então, eu tenho uma solução muito mais rápida e eu gasto menos energia do meu próprio smartphone. Né? sim. Então, Posso fazer uma.
uma ouvindo. questão aqui, que é com relação a que a gente está falando, deixar bem claro, da precisão horizontal. A Sim, gente, sim. a gente sabe que, em termos de altitude, altimetria, esse erro aí é até 50% pior, né? Muitas vezes, 2 vezes pior. 1,5 vezes a 2 vezes pior. Então, o que a gente diz aqui é mais orientado ao posicionamento horizontal, pensando no seu plano ali, no seu deslocamento horizontal. Eu acho que veio duas perguntas interessantes aí que passaram. Uma eu vi que foi da Ju, que perguntou se essas coordenadas podem ser armazenadas. As, Podem ser armazenadas, você pode ter um sistema, eu poderia ter um sistema de rádio que mandasse também a minha localização para uma central de controle, né? com E o certeza. Lucas Lima também está perguntando se é possível acessar o histórico da localização, né? Tanto é que já foi utilizado até no Covid, essa questão dos dados Ah, GNSS, legal. a localização dos usuários foi utilizado para monitorar o isolamento social. Você teve ali uma série de questões associadas ao deslocamento, né, o fluxo de pessoas. Então, eles conseguem ter um certo nível de acesso. Aí depende muito de direitos, tem que ler todos aqueles contratos, aquelas informações que vêm quando você autoriza um programa a ter acesso à sua localização. Tanto é que quando você instala um aplicativo novo hoje no seu smartphone, ele pede acesso à sua câmera, ao seu microfone, e a terceira coisa é a sua localização. Ele quer saber tudo de você. Então, é uma informação bem delicada. Então por isso que estava também o conflito, né? Que até na mídia apareceu, que eles não queriam mais fornecer muitos dados para saber onde estavam as pessoas do Covid. E que Sim, gerou uma polêmica, né? Porque, na com verdade, certeza. não Jurídica, quer esperar, né? É uma parte mais sua, né? De onde você está, mas que ajudava no caso de monitorar a questão do isolamento social, né? E eu acho e que também uma coisa que é interessante, que a gente acho que não comentou ainda, é que hoje mais de 50% dos aplicativos que você usa exatamente aí, o que eu ia falar. Google Play, no App Stores, todos usam localização, né? Então, eu acho que hoje você tem aí a localização é um fator muito importante e a gente está ganhando muito em qualidade. Se a gente pensar que o primeiro GPS em carro foi há 28 anos atrás, quer dizer, em 1994, eu podia ter um erro de 100 metros na época, hoje você tem um ganho aí para 2, 3 metros em situações ideais, né? Ou, na pior das hipóteses, 10 metros. Então, se a gente pensar em 28 anos, eu não acho muito tempo decorrido para É um toda essa avanço questão. rápido para a tecnologia em si, né? Sim, E do tempo que a gente saiu lá do odômetro, né, Cláudio? Chegou na navegação. sim. Imagine, uma Tudo, maravilha, né? E sim. aí, o que você me fala dos carros autônomos, então? Os carros autônomos é uma questão mais delicada porque vai variar bastante. Muitas vezes as pessoas hoje em dia usam o próprio smartphone para se deslocar, não usa mais um receptor on-board integrado Aham. ao que nesse caso vai depender muito do tipo de antena que está instalado no receptor. Para agricultura de precisão, onde eu tenho muitos carros autônomos, eles usam às vezes o receptor geodésico clássico como antena clássica, né? Então você tem um posicionamento muito comparável àquele que a gente ensina no curso de área cartográfica, o nosso relativo clássico em tempo real RTK. Mas a tendência é se degradar. Se o smartphone está dentro do carro, ele vai ter mais interferência, vai haver uma série de erros, né? E será que eu poderia conectar uma antena externa ao smartphone? Eu acho que seria possível, sim. Seria sim uma possível, talvez uma bela saída aí para ter uma boa precisão a um baixo custo, que a gente sabe que o receptor convencional é bem mais caro, né? E como é que anda o mercado aí em termos desses autônomos aí que você estava falando? Olha, o mercado, eu trouxe aqui também uma colinha sobre isso. O, Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem 1,4 mil carros em testes nos Estados Unidos para veículos autônomos, ou seja, que não tem mais motoristas, né? Pense a quantidade de estudos que vem sendo realizado. É importante lembrar que para que um veículo se desloque, é, enfim, sozinho, de forma autônoma nas ruas, ele precisa ter uma base cartográfica, agora 3D. Ele tem que estar medindo a altura de placa, a altura de ponte, enfim. Ele tem que ter uma série de informações que a gente não tem ideia, né? Que Sim. é necessário para que você tenha um carro andando ali. E tem a integração de sensores. E a integração de sensores ainda tem muito a ser feito, concorda Sim, comigo? concordo plenamente. Nossa, Porque, enfim, na verdade, vai eu ter posso ter lasers, que né, forem associados diferentes para. sensores, mas essa integração não é automática, né? De uma Não é forma geral. automática e tem uma série de desafios. Tanto é que numa escala de 0 a 5 a gente
tem muitos estudos que classificam que a gente está no nível zero ainda para navegação autônoma, que envolve segurança, né, vidas. Eu digo navegação autônoma nas cidades, não Sim, claro. no rural isso já é comum há um bom tempo. Na agricultura de precisão a gente já tem uma navegação autônoma há um certo tempo. Uma outra coisa bem legal, um outro dado interessante. Ainda a agricultura de precisão ainda mantém os sistemas on-board, né? Então ainda tem. Eles alguns nem todos não estão trabalhando com o smartphone, ainda tem o conjunto de sistema on-board e o ganho deles é maior porque eles trabalham muito com o sistema em tempo real, com o RTK, né? Então eles vão ter a posição corrigida, diferente do smartphone que ainda a gente tem já alguma coisa, mas não aplicada diretamente na agricultura de precisão. Não no Brasil, né? Não sei lá fora, não tenho visto isso muito. Mas eu acho que... E aí, como é que tá? E o pessoal está usando o smartphone direto, né? Porque 2020, cerca de 3,5 bilhões de usuários de smartphone, quer dizer que todo mundo se posicionando. Pois é, agora está cada vez mais comum, foi um mercado que realmente explodiu. Se a gente parar para pensar, todo mundo hoje em dia tem um smartphone, é quase que uma carteira de identidade, assim, né? Sim. Claro, salvo os problemas sociais, socioeconômicos, tudo mais que a gente tem, mas é uma realidade e é um mercado, é algo que a gente estuda, está cada vez estudando mais engenharia cartográfica, desde que foram abertos aí os dados, né? A gente tem dados brutos disponíveis para poder processar e gerar uma melhor precisão. Um último dado interessante, Cláudia, sobre a navegação autônoma é que Dubai tem investido muito em navegação autônoma. Eles realizam, inclusive, corridas de carros autônomos, uma série de eventos para motivar as empresas, como a Tesla, a trabalhar nessa questão de carros autônomos. E estima-se que em 2030 eles vão ter 25% dos carros circulando em Dubai, especialmente táxis e tudo mais, de forma autônoma. Então, eu vi ali, você comentou também, acho que se fala muito na agricultura de precisão e pouco do GNSS. Mas é porque hoje em dia as empresas que estão fornecendo os sistemas, eles já fornecem o sistema integrado, né? Então, o GNSS já está integrado. E a maioria deles, dessas empresas, quer dizer, ao ponto que eu sei, trabalham com estações de referência dentro do seu próprio, da sua área de trabalho, né? Com certeza. Tem muita, o que eu estou dizendo, tem muita área para pesquisa, tem, né? Principalmente para a área rural, tem muita coisa ainda, até porque realmente eles só focam na agricultura de precisão, falando nos sistemas prontos. Mas existem muitas investigações a serem feitas até com a introdução dessas novas possibilidades. E até os próprios aplicativos, né, que estão sendo desenvolvidos aí, acho que vai ter aplicativos, pode ser desenvolvidos aplicativos para essa questão da agricultura de precisão, né? Combinando elementos. Porque vejam que, como a gente já comentou também, os smartphones, eu posso ter um que tenha sensor inercial, que ele tenha GPS, que ele tenha outros sensores, e eu posso integrar isso apenas para um app tentar fazer alguma coisa, né? Então, acho que tem muita pesquisa aí. Então, se a gente for olhar pensar na questão do futuro, né? Tanto acho que para a gente que está dentro do curso de engenharia cartográfica, como na pós-graduação, então existe aí um leque grande, né, de aberturas para pesquisa, né? No caso do curso de cartográfica, você pode até comentar, deixo para você, cartógrafo, eu não sou cartógrafo, deixo para ti. Engenharia civil, né? Mas está há muito tempo com a engenharia cartográfica. Então, acho que vale a pena fazer o convite aí para o pessoal da engenharia Com cartográfica. certeza, a gente sempre deixa um convite para as pessoas ingressarem no curso, tá descobrindo um pouco mais, ver o quanto tem de inovação nessa área, é uma área extremamente tecnológica, extremamente revolucionária. Os estudos a gente faz na prática aqui, muita pesquisa, com alunos de várias áreas, engenharia civil, engenharia florestal, agronomia. Tem ali um leque de profissões que vem trabalhando com engenheiro cartógrafo e agrimensur, a gente não pode esquecer dessa alça, né, que foi incorporada aí com a engenharia cartográfica. E, enfim, é um curso que vale a pena e traz bastante benefício em termos de atualização profissional, em termos de estar a par desse desenvolvimento da sociedade. É uma profissão tecnológica que vai acompanhar o desenvolvimento. Aí tem até uma pergunta agora: como nós vemos as inovações que estão sendo empregadas nos smartphones para o posicionamento indoor? Acho que é um grande ganho, né? Sim, com Excelente. certeza. Porque, na O verdade, AGNSS
que vem um pouco relacionado a isso, né, Cláudia? Claro. Que vem ali, você tem integração de, por exemplo, dispositivos de wireless, né, Wi-Fi, com o próprio celular para auxiliar, seja com informações para acelerar a conexão com os satélites, acelerar o cold start, o que a gente chama de início do rastreio. Ou seja, para manter a posição interna a partir de outros métodos que eu tenho indoor, né? Então, é uma combinação. Aqui, novidades sobre o Galileu. As novidades sobre o Galileu é que ele é um sistema aí, né, de controle civil que muito em breve vai estar completo, né, o único que ainda não está completo, e vai trazer aí uma série de benefícios, vai aumentar a redundância do número de satélites, você vai ter mais formas de se corrigir efeitos de multicaminho. Tem alguém também que comentou aí, o Guto Veiga comentou, o caminho parece ser laser, GNSS e base atualizada. É verdade, você tem uma combinação. Um bom resumo, professor Luiz, verdade. Então, realmente é uma coisa interessante. E outra coisa, em relação à pesquisa, né, mesmo a gente já comenta, porque a gente tem esse lado, a gente pode ver que tem muita coisa a ser feita, mesmo agora com os smartphones, né? Para até mostrar para a sociedade Sim. se eu tenho ganhos aí em relação ao posicionamento, tentando usar sensores mais baratos. Vejo que eu também tenho a opção de comprar sensores, montar, né, o esquema, mas hoje já, como você falou, com tantas pessoas usando smartphone, você já pode pensar mais em aplicativos para isso, né? Então, uma forma de eu ter. O percentual de receptores de GNSS hoje, 80% está concentrado em smartphone. É um número muito grande, né? É um número bem expressivo. Então, se você parar para pensar nisso, é uma forma de você ter mais informação espacial, claro, melhorar ali o mapeamento, monitorar, claro, a sociedade. E esse 5G, o Júlio comenta aqui, a velocidade vai interferir no meu posicionamento, né? Velocidade do pacote de internet que você tem. A ideia é que sim, porque ele vai prejudicar a qualidade do AGNSS. Muitas vezes você vai ter lá uma certa degradação devido a isso. Principalmente porque ele... Pode falar, Todos Cláudio, os desculpa. que A você conexão dá um delay. ação em tempo real, né? E que você usa algo a mais, ele vai depender dessa comunicação, né? Esse era o problema lá atrás do DGPS em tempo real para evoluir. Então, a diferença grande do DGPS para o RTK foi exatamente eu ter sistemas de comunicação melhores para transmitir mais dados. A mesma coisa acontece, eu acho que com esse posicionamento do smartphone, né? Se eu quero trabalhar com a GNSS, então eu vou depender de ter redes ou transmissões melhores para comportar melhores informações, né? Eu tenho que sempre mandar mais bits por segundo quando eu quero transmitir dados melhores, né? Exato, exato. É base. Eu não Um consegui conjunto, né? todas as perguntas, né? Eu vi algumas aí, não sei se passou alguma coisa. Eu também, eu acho que a gente acabou não Juventude respondendo social, é tudo. verdade. E alguém está perguntando. O Jorge está perguntando se no futuro a gente vai poder fazer trabalhos profissionais usando o nosso smartphone. A gente espera, né, que dê, né? Talvez. Se nós tivermos essa questão. Oi? A ideia é reduzir custos, tendo esses trabalhos aí profissionais que a gente vem mencionando, sobre você adquirir uma precisão maior usando o smartphone, é porque o receptor geodésico é muito mais caro. Sim, se você olhar hoje, até os testes que foram feitos mostraram que se eu conseguir, numa linha de base curta, eu coletar dados num ponto e depois posso processar esses dados, eu já consigo soluções que atendem muita coisa, como registro de imagem de satélite que tenha, sei lá, 1 metro de erro no pixel, né? As Eu consigo. Oi? pequenas escalas você já consegue atender. Sim, eu posso pensar em fazer até, veja, uma linha de costa, por exemplo. Eu poderia fazer, só que é um cinemático. O cinemático, isso também vale a pena, acho que, comentar, que o cinemático gera mais problemas, porque eu tenho muito mais perda de sinal. Isso não tem sido com qualidade ainda nos smartphones. Mas o posicionamento relativo estático, estático rápido, tem mostrado aí em boas condições esses 10 centímetros. Então, a gente pensa que poderia ser coletados dados e processados, né? Com certeza, competindo aí com receptores que dessem essa precisão, né? Claro, não é geodésica, mas é muita aplicação dentro da engenharia, né? Exatamente. O que mais?
Estamos no... E Tem mais o perguntas? RC Pilar, boa noite. Podem repetir o nome dos aplicativos que armazenam dados brutos GNSS para processamento? Então, tem o Geo++ Hynix Logger, né, que pode gerar os dados Hynix para o usuário. Ele é um aplicativo acessível gratuitamente, né, Cláudia? A Geo++ Aham. tem uma versão que custa, com algum custo nele? Não, é o que eu saiba, ele está gratuito no app, não tem custo. Ele que é E o íntimo lá do do pessoal Google da também, o Alemanha. RS Logger também é disponível, né? Sim, muito bem. O que mais? Aí teríamos de pergunta ainda alguma coisa? Vamos ver. Você viu mais alguma que... Então, acredito que agora, eu não sei se foi porque eu subi a barra aqui, acho que a gente conseguiu meio que responder. Então, no futuro próximo, poderemos fazer trabalhos profissionais, a pergunta do Jorge, já respondemos. Inclusive, artigos já citam essa possibilidade, né? O grande destaque é o Xiaomi, né, no Android. É Aham. sempre importante a gente lembrar que a Apple continua sendo ali meio complicado para trabalhar, é mais os sistemas baseados no Android que tem acesso aos dados GNSS. O Google tem tido essa abertura, é algo Tem. interessante de se lembrar. A gente falou do PVP, eu acho que não, né, Cláudia? O PVP também tem tido testes aí, a gente falou mais do relativo. Não comentamos do Mas o PVP, talvez. PVP, no modo pós-processado, ele é capaz de atender uma certa precisão decimétrica também com os dados oriundos do GNSS aí em dupla frequência. Acho que nós estamos com mais um probleminha de conexão. Pronto, voltou. Oi, Cláudia, caiu um pouquinho aqui. Geo++ GNSS Logger. Alguém respondeu lá É, também no texto. deu uma... Tem uma O série que Rogério vem comentou que surgindo aí. tem um app. Tem Oi? uma série de aplicativos que vem surgindo. O Rogério comentou do Hynix On, que também tem, é claro, alguns têm seus benefícios, né? A gente foi aplicado já o Hynix On também, mas aí são opções que você tem, mas é um outro aplicativo. Então, existem algumas coisas interessantes aí para serem utilizadas, né? O que mais que a gente tinha que falar, talvez? Uma coisa que vale a pena falar dos smartphones é que para que você possa ter esses armazenamento de dados brutos, né? Então você teria que pensar que eles têm que ter uma API maior ou igual a 24, ou seja, que a interface de programação dos aplicativos seja da versão 24 ou superior, né? Então tem Para ter esse... para adquirir um smartphone para esses fins, né? Não basta ter o GPS. Não é qualquer smartphone que vai funcionar na gravação dos dados. Então, ele teria que ser um API maior igual a 24. E eu acho que mais ou menos é isso que a gente tinha aí. Não sei se tem mais alguma colocação, Paulo. Não, da minha parte também, eu acho que foi uma breve explanação. Quem quiser saber mais sobre isso pode contatar a gente também, né? Nós podemos dar mais detalhes. Podemos ter trabalhos também, Sim, quem quiser exatamente. ver alguma coisa. Ô, Júlio, por que dizer ufa? Estava cansado de nos ouvir. A Lisa perguntou, você falou do PPP? Falei, acabei Porque de dizer bem que brevemente que ele atinge uma precisão, né, decimétrica. Nos testes conduzidos aqui na própria UFR, a gente verificou isso, tem outros trabalhos também que já mostram isso. Esse é aquele N-Trip. O N-Trip é, né, o protocolo de transmissão dos dados ali para tempo real. De repente você pode conectar utilizando a internet, celular você pode conectar para receber conexão em tempo real de uma base. Aí você faria o relativo em tempo real, que é o RTK, tá? Então, não é bem o N-Trip. Quando você fala em N-Trip, você pode pensar mais em RTK. Parabéns pela live, obrigado. a Que bom. Ana falou que é legal pensar na internet das coisas e mapeamento É legal. colaborativo A Silvana é a mulher do Smart usando City, né? Eu acho bem drones. interessante pensar Isso é realmente ótimo. que vale a pena. Mencionar o GNSS é uma ferramenta essencial para tudo isso. Então, assim, não sei o que mais, se teria mais alguém que tem mais alguma pergunta ainda. Bom, eu acho que por isso, por hoje é só, né? Nossa live fica por aqui, Esperando pessoal. que, apesar de sermos novatos nisso, eu muito novata, aí o Paulo já tem mais domínio em relação ao que é
o que é mais de tecnologia, né? E aí espero que a gente tenha agradado e vamos estar aí numa outra live, uma outra hora, né? Não Com esqueçam que certeza. todas as feiras temos live, né, da geomática. Então, foi muito bom também rever todos vocês. Vi mensagem de alguns ex-alunos, saudades também, tem muita gente, foi muito bom. E aqueles que né, nos prestigiaram, né? Isso é muito importante, tá bom? Obrigado, Então, acho pessoal. que é isso, Paulo, né? É isso aí. Realmente, a gente está feliz e a gente vai estar sempre falando aqui de GPS, GNSS, geomática, integração das áreas da geomática com vocês. Ah, isso é importante falar. E nesse caso a gente esqueceu de falar, já que você falou da integração, tem mais um comentário. Vale a pena lembrar que aqui a gente precisa de várias frentes, né? Eu tenho eletrônica, eu tenho telecomunicações, eu tenho navegação, eu tenho Exatamente. é uma área aí que tem muita integração com áreas, então acho que dá para seguir muitas coisas, muitos trabalhos. Tá bom, Paulo? Foi bom É a conversar com possibilidade você. de colaborar. Espero que a gente Obrigado, tenha Cláudio. Eu alcançado que agradeço. o objetivo. Até outro dia, então. Um Beijo abraço. para todos Cuida. aí. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.